Olá, bem-vindo ao Saúde Você, o programa que fala de prevenção, bem-estar e qualidade de vida. E falando em qualidade de vida, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. É um prazer estar na sua casa todos os domingos falando de saúde. Coluna, sua coluna dói? Você faz prática de exercícios físicos? Dá uma olhada porque o programa de hoje vai falar tudo sobre minha coluna dói? Mais um domingo eu recebo eles, nossos convidados especiais, doutor André Evaristo, seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui na Rede TV de novo com vocês. Catarina Couras, tudo bem? Tudo bom, Duda? Que tema interessante hoje, hein? Nossa, eu acho que a gente tem muita coisa para falar, Hoje hein? vai ser show. É isso aí. Doutor Juliano Fratesi, tudo bem? Mais uma vez, um prazer estar aqui com você. Sejam sempre bem-vindos. Agora nós vamos falar de um tema que eu acho que quem está em casa está pensando. Vou sentar na frente da televisão, pegar meu cafezinho, meu chazinho e vou assistir esse programa. Ou um copo de água, né? Nós vamos falar sobre um tema que é muito comum, né? Coluna. Agora, o que eu quero saber é o seguinte. As pessoas estão fazendo muita musculação, muito exercício físico. Então, minha primeira pergunta é: a musculação é benéfica ou pode ser algum malefício para a coluna? Essa é a primeira pergunta. Então, Duda, é extremamente benéfico a musculação para a nossa coluna. Como eu costumo dizer em outros programas, né? A nossa coluna, ela é como se fosse um pilar. As vigas são as vértebras empilhadas. E a musculatura paravertebral, que é aquela musculatura que está ao redor da coluna, e a musculatura também abdominal, tudo isso formando o que a gente chama de core, é como se fosse o concreto. Imagine esse pilar se a gente tira o concreto ou se a gente tira essas vigas, desaba o pilar. Então, essa musculatura precisa ser fortalecida e a musculação é quem vai ajudar nisso. Bom, hoje se fala muito em corridas de rua. A gente vê nas redes sociais as pessoas se mobilizando para fazer corridas de rua. A minha pergunta é o seguinte: quem está sedentário, pensou em praticar exercícios físicos, a primeira coisa que pensa é vou sair pela rua correndo, acreditando que é um bem para a saúde do corpo e da mente. O que vocês pensam a respeito disso? Esse é um cotidiano no consultório. Muitas pessoas chegam lá, doutor, eu nunca fiz nada, agora estou com esse probleminha na coluna, eu quero fazer corrida. Eu não sou contra, acho que é uma atividade física extremamente boa, só que eu sempre falo para os pacientes, está sedentário, vamos fazer uma preparação do seu corpo para a corrida de rua. Então vamos fortalecer o que a Catarina tinha falado sobre o core, sobre a musculatura que protege a coluna, que é a musculatura abdominal, a musculatura paravertebral, para você ter um preparo para correr. Então, pilates, musculação, são coisas que eu indico antes de começar a corrida de rua propriamente dita. E dentro desse tema, a gente estava super animado com o programa de hoje, Duda, porque assim, tipo, o esporte e coluna é o que movimenta, é uma paixão nossa. Eu, como ortopedista, Catarina neurocirurgião, Juliano ortopedista, a gente trabalha em alguns lugares em conjunto. A mensagem para a população é que todo esporte ele é benéfico. Sim. A questão é você está fazendo ele da maneira adequada, no ritmo adequado e na hora adequada. Doutor Juliano faz musculação com frequência absoluta. Doutora Catarina, para quem não conhece, é uma ciclista de alta performance. De alta performance. De alta performance. Eu já gosto mais da parte de artes marciais, que é uma coisa que eu me sinto mais à vontade. Mas a gente sacrifica tempos e horários do nosso dia a dia para praticar atividade física, porque a gente realmente considera que isso é importante para a população. Então, o que o doutor Juliano falou é uma coisa extremamente importante. Eu quero praticar a corrida de rua. Hoje a medicina tem como permitir com que você pratique corrida de rua, mas você vai ter que fazer toda uma preparação para preparar o seu corpo para ir de encontro a isso. Outra coisa muito importante, que é uma pergunta muito frequente, que está na moda hoje em dia, é a questão do crossfit. Também ia te perguntar isso. Desculpa. É a pergunta do momento, doutor. Porque o crossfit, não, o senhor abordou e é importante falar, porque você já falou na opinião de médico. Ou seja, então tá ouvindo isso no consultório. A gente ouve direto no consultório, a gente ouve constantemente, e o pessoal me pergunta, André, você é contra? Não, sou a favor. É um esporte excelente, de alta demanda cardíaca, melhora o desempenho, melhora a parte estética. Só que não é um esporte para você começar a fazer. Então, doutor, é um esporte para pessoas que têm já um preparo físico melhor, um preparo físico mais adequado. É porque o crossfit a gente entende que é algo mais agressivo. Braçal, mais agressivo. A minha pergunta para vocês, inclusive, é: vocês acham que toda pessoa sedentária deve iniciar, pelo menos, a primeira fase com um profissional acompanhando? Porque muitas lesões podem ser causadas por exercícios errados, né? O mais orientado
é que a pessoa que está começando essa atividade física, que ele inicie com um profissional especializado, né? É que eu venho recebendo muitos pacientes no consultório que vão fazer crossfit, às vezes com profissionais que não são especialistas na área, né? E voltam com lesões, né? Existem estudos que mostram, tem estudo em inglês que mostram que de 100 pessoas com crossfit, 30 delas tiveram que fazer cirurgia da coluna. Nossa! Então é um tema bem controverso. Não, um número elevadíssimo até. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês, eu trabalho um pouco com essa área do esporte, é que é o seguinte, não existe a questão de eu estou com uma lesão, eu estou doente e não vou realizar atividade física. Você sendo avaliado por um profissional da medicina do esporte, ele vai encontrar para você uma atividade física que você possa desempenhar. Para você ter ideia, pessoas que são corredoras e que estão com lesões, elas fazem, às vezes, corrida dentro da piscina, com a esteira dentro da piscina. Então, existem alternativas. O importante é ter em mente que não pode parar o esporte. E indo de encontro com o que a Catarina está falando, eu acho que isso é uma coisa super importante de a gente abordar, é o seguinte... Muitos pacientes ele têm a preocupação de procurar um médico que ele tem uma indicação, ele procura um outro profissional, um advogado que ele sabe que tem uma indicação, mas muitas vezes ele não se preocupa se o profissional da área da saúde ou o fisioterapeuta que está atendendo ele tem a capacitação técnica para realizar aquele tipo de atendimento físico. Agora, a lombalgia, eu quero saber o seguinte, porque a gente sabe que hoje a obesidade é uma doença que acomete milhares de pessoas e muitas pessoas têm adotado a corrida, por exemplo, como uma forma de emagrecer. A lombalgia, todo obeso tem lombalgia, por exemplo? Não. E toda pessoa tem cervicalgia? Não, não é. Não tem essa relação direta. Eu sempre falo com meus pacientes, um magrinho também pode ter hérnia de disco. Um magrinho também pode ter lombalgia. Só que para o tratamento, a perda de peso é importante. Porque é muito mais fácil você fortalecer uma musculatura, melhorar a postura, quando a gente está com um peso um pouquinho mais baixo. Mas não, a obesidade não é causa de hérnia de disco como fator isolado. O que a gente poderia tomar como análise diferencial é que a grande maioria dos problemas da coluna, ou a grande maioria dos casos de lombalgia ou de cervicalgia, são provenientes do disco intervertebral, que é o amortecedor entre as vértebras. Sim. Então, quanto menos peso esse amortecedor que tiver que carregar, menor o risco dele ter uma lesão. Então, sim, você tem uma relação da obesidade com a dor lombar. Então, mas não é uma relação de causa e efeito. O senhor está me dizendo, então, que a sobrecarga também pode ajudar numa causa de hérnia de disco, mas a minha pergunta é, e a parte genética? A parte genética é muito importante. Por isso eu falo assim, ele falou, eu tinha falado, não é uma causa única. Por exemplo, um sobrepeso já vai causar lombalgia. É um fator, mas tem o fator genético e atividades laborais, que é o trabalho do paciente. Tem pessoa que não tem sobrecarga de peso nenhum, como você falou, mas por uma questão genética desenvolve a hérnia de disco. E a gente falando desse fator genético, para problemas da coluna especificamente, é importante deixar para o seu público a mensagem que não é uma genética assim, eu tive, meu filho vai ter. Sim. É uma genética assim, juntou milhões de genes do meu pai com milhões de genes da minha mãe e por acaso eu tenho essa predisposição genética. Uma coisa que a gente tem que falar também é da relação com o cigarro, que a gente não pode menosprezar também os nossos hábitos, né? Tabagistas. Então, os tabagistas. E também o que a gente tem que enfatizar é o seguinte, você já tem aquela predisposição, aí você não faz atividade física, você não fortalece sua coluna, então tudo isso vai contribuir para que você tenha. Não é a questão, eu tenho a genética, vou ter, entendeu? Sim. Agora, uma pergunta. Idosos. A gente vê que hoje estão na melhor idade e adotando a prática de exercícios no dia a dia. É tudo ok? O idoso pode praticar exercício físico? É recomendado? O idoso deve praticar exercício físico, mas com cuidado. Eu conheço bastante Pilates também. Pilates é uma atividade que vai muito bem para idoso, principalmente o idoso que está sedentário. É um bom início de atividade física, mas idoso pode sim fazer musculação, pode fazer treinamento funcional. Lógico, com as limitações e respeitando o tempo. Acho que tem vários fatores que a gente tem que discutir em relação ao paciente idoso e eu tenho um foco muito grande nessa questão do paciente idoso. A primeira questão é a longevidade do ser humano hoje. Então, assim, o que é um paciente idoso hoje? Antigamente, um paciente de 60 anos era um paciente idoso, hoje 60 anos é praticamente um adulto jovem. Outra coisa, você tem que ter todo o tratamento medicamentoso para preparar esse paciente para que ele faça atividade física. Você tem suplementação, você tem que trabalhar a osteoporose, metabolismo do cálcio, vitamina D e vários outros tipos de suplemento. Faz parte de um preparo, Pensando na longevidade. Aí entra a atividade física para fortalecimento muscular e equilíbrio. Então, a gente tem que aproveitar o seu programa e essa oportunidade maravilhosa que você dá da gente falar com a população. Eu agradeço novamente que
nós temos uma longevidade enorme e nós vamos viver dentro desse corpo que Deus nos deu. Não tem como você trocar essa estrutura que você carrega. Então, indo de encontro com o que a Catarina falou, dieta adequada, atividade física regular, tabagismo, bons hábitos de vida, é isso que vai te garantir uma terceira idade com qualidade de vida, com felicidade, sem dor. Todo mundo me pergunta, principalmente nas redes sociais, quem tem problema de coluna, se quem operou pode continuar fazendo esportes depois. Porque as pessoas acham que não, eu operei, eu vou entrar numa vida sedentária. Operou, acabou minha vida, né? Você fala assim, doutor, se eu operar, acabou minha vida. Não é o contrário. Tá? Dá para ter qualidade de vida e manter a vida ativa após cirurgia. Existem protocolos estabelecidos do retorno do paciente, né, quando ele realiza um procedimento cirúrgico, para ele voltar a realizar esporte. Mas não existe nenhum impedimento. E se houvesse, existem adaptações, que é aquilo que eu te falei. Ele pode mudar para outro esporte, mas nunca parar de fazer atividade. E nós que estamos aqui, graças a Deus, na vanguarda do tratamento, hoje você tem prótese de disco cervical, prótese de disco lombar, microcirurgias com microscópio, microcirurgia laser, você tem endoscopia de coluna, você tem o que a doutora Catarina tem grande especialidade nos tratamentos de dor, neuromodulador, DBS. Então, se você tiver um profissional adequado hoje, não tem um problema de coluna que a gente não consiga te dar uma qualidade de vida. Gestantes têm perguntado nas redes sociais, estou grávida, é um momento tão especial da mulher, mas as dores nas costas vêm. Qual é a recomendação neste caso? Recomendação contra a atividade física, pode ser feito. Grávidas sofrem muito de lombalgia, às vezes o próprio ginecologista não consegue indicar a coisa mais adequada. Hidroginástica é uma coisa que vai muito bem na gestação, pilates vai muito bem na gestação. Eu vejo muitas mulheres fazendo musculação durante a gestação. Sim, a gente fala aquelas assim... que praticam há muito tempo, claro. Isso, então, quem já fazia, por exemplo, uma natação de alta performance, uma musculação, vai continuar durante a gravidez. O que eu falo? Não iniciar atividade esportiva nova durante a gravidez, que seja de alto impacto ou de alta demanda. Agora, pilates, hidroginástica, é muito benéfico para a grávida. Um atleta que, por exemplo, vamos falar de atleta, né? A gente falou do pós-operatório e esportes, mas um atleta que passa por um procedimento cirúrgico, ele pode continuar sendo atleta ou ele vai ter que se aposentar? De forma alguma, de forma alguma. Então, muitas vezes, a indicação cirúrgica é para que aquele atleta volte mais precoce a desempenhar a competição. Então, o pensamento é exatamente o oposto, entendeu, Duda? E só para encerrar, eu quero entender uma coisa. Antigamente as pessoas falavam da dor na coluna, cirurgia, repouso. Ainda é recomendado aquele repouso de ficar dias em casa? Como funciona isso? De maneira nenhuma. Assim, hoje o objetivo é voltado para menor agressão, mais rápida recuperação. E quanto mais precoce for o retorno para as atividades físicas e esportivas, melhor. Melhor vai ser o resultado, melhor vai ser a condição desse atleta, mas cada procedimento, cada tipo de cirurgia... Isso daí vai variar muito de paciente para paciente, mas assim, esse conceito de, eu tô com uma crise de dor, eu vou ficar 30 dias deitado. Não, esse conceito não existe mais. Já pode voltar para a vida normal o mais breve possível. 72 horas sem dor, você pode voltar para as atividades habituais. Doutores, obrigada pela participação de vocês. Mais uma vez, esclarecemos um tema muito importante e que acomete milhares de pessoas, como a gente sabe. E vocês que acompanham Saúde Você, não se esqueça que todo domingo a gente tem um encontro marcado para falar de prevenção, bem-estar, qualidade de vida. Quer sugerir temas? Entre no nosso portal, programasaudevocê.com.br, acesse as nossas redes sociais e eu espero vocês no próximo domingo.